Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Você vai saber agora. Grêmio já está concentrado para a final do Mundial contra o Real Madrid. Operação contra roubos e furtos termina com 221 presos no Rio Grande do Sul. Prefeitura de Porto Alegre inclui mais 19 mil devedores do IPTU na lista do SPC. Eu sou o jornalista Fernando Zanuso, este é o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. 8 horas, tempo seco em Porto Alegre, temperatura 28 graus. Boa noite. A estreia do Internacional na Copa do Brasil 2018 será diante do Boa Vista, na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, no mês de fevereiro, ainda sem data e horário definidos. Se passar, o Colorado enfrenta o Remo ou o Atlético do Espírito Santo na etapa seguinte. Na primeira fase será apenas um jogo e o visitante, por conta do ranking da CBF, joga por vitória ou até empate para se classificar. Os demais confrontos dos gaúchos são os seguintes: Interporto e Juventude, em Tocantins; Caxias contra o Atlético Paranaense, no Centenário, em Caxias; Aimoré diante do Cuiabá, no Cristo Rei, em São Leopoldo. O Novo Hamburgo irá pegar o Paysandu no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Abastece aí, o aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Servidores da Prefeitura de Porto Alegre decidiram retomar a greve a partir da quarta-feira que vem, em protesto contra a proposta da Prefeitura de alterar gratificações adicionais por tempo de serviço e carga horária dos trabalhadores. Os funcionários já paralisaram atividades neste ano, entre 5 de outubro e 13 de novembro. A Receita Municipal de Porto Alegre encaminhou mais 19.700 nomes de contribuintes com dívidas de IPTU ao Serviço de Proteção ao Crédito. Com as 4 listas anteriores, já são 57 mil devedores. Caso não se regularizem em 10 dias a partir do recebimento da carta, serão negativados. Desde que a Prefeitura começou a encaminhar as listas com os débitos, em agosto, foram renegociados 18 milhões de reais, sendo que pouco mais de 3 milhões entraram no caixa da Prefeitura. Quem for notificado pode pagar à vista ou parcelar em 72 vezes. A Receita espera encerrar o ano com a arrecadação de 200 milhões de reais. 8 horas 3 minutos. Freeway tem movimento intenso em direção ao litoral norte. O fluxo de veículos é carregado neste momento na Freeway, especialmente na saída de Porto Alegre. O trânsito é bastante intenso na região dos quilômetros 94 a 86, próximo à saída de Porto Alegre para pela Avenida Assis Brasil. No restante da rodovia, o movimento de veículos é tranquilo e não há registro de congestionamento para os motoristas. Em Porto Alegre, o fluxo também é bastante acentuado neste momento na região do Túnel da Conceição. Há pouco, 2 carros bateram dentro do túnel apenas com danos materiais, mas o trânsito ficou lento no trecho. Além disso, a terceira perimetral tem o trânsito bastante carregado no acesso a Souza Reis. Com as informações do trânsito, Eduardo Paganella. Ainda nesta edição, o dia do Grêmio na véspera da final do Mundial de Clubes. Mega operação termina com mais de 200 prisões no estado. Abastece aí, o aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Um terremoto de 6,5 graus na escala de magnitude atingiu a ilha de Java, na Indonésia, hoje. O número de mortos ainda é desconhecido. Há relatos de desmoronamento de edifícios e as autoridades emitiram alerta de tsunami para a costa. O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, negou ter recebido propina da construtora brasileira Odebrecht e disse que não vai renunciar ao cargo. O governante também afirmou que pedirá para as autoridades judiciais de seu país que levantem seu sigilo bancário e que vai colaborar com o Congresso, que hoje deu início ao processo para tentar afastá-lo. O Congresso do México aprovou hoje uma lei polêmica que regulamenta a participação de militares no combate ao crime organizado. Na prática, a decisão oficializa a ofensiva antidrogas lançada em 2006, que permite aos soldados realizarem tarefas da Polícia Civil. Os opositores argumentam que a lei pode aumentar a violência no México. Desde 2007, mais de 196 mil pessoas foram assassinadas no país e 30 mil estão desaparecidas. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Marco Polo Del Nero, foi suspenso por 90 dias. Del Nero é um dos acusados de receber propina para beneficiar empresas de marketing esportivo. Por enquanto, ele está afastado de todas as atividades relacionadas ao futebol, tanto em nível nacional quanto internacional. Antônio Carlos Nunes, o Coronel Nunes, vai assumir a presidência da CBF.
O presidente Michel Temer afirmou hoje que a votação da reforma da Previdência Social ficou para fevereiro do ano que vem para não constranger os deputados. A declaração foi durante posse do deputado Carlos Marum como novo ministro de Secretaria de Governo. O objetivo de Temer era aprovar a reforma ainda neste ano na Câmara, mas como o governo não conseguiu os 308 votos necessários, concordou em deixar para o ano que vem. Ao se dirigir a Carlos Marum, novo responsável pela articulação política do governo, Temer pediu ao novo ministro que se dedique até 20 horas por dia para a aprovação da reforma. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse hoje que a fotografia do atual momento do Brasil é devastadora. O pronunciamento foi durante o recebimento de um prêmio concedido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Barroso afirmou que há resistência a ações de combate à corrupção, mas disse que as iniciativas precisam continuar, citando o levantamento da Fiesp, de que são perdidos 100 milhões de reais por ano por causa da corrupção. Reportagem do Grupo de Investigações da RBS, divulgada hoje, mostra a venda de lotes em condomínios clandestinos em Porto Alegre e região metropolitana. Conforme o Ministério Público, todas as áreas comercializadas ilegalmente são particulares. Em Alvorada, são pelo menos 20 áreas. Em Gravataí, mais 30. Em Porto Alegre, 650 áreas ocupadas ou loteadas irregularmente. Além do corte de árvores nativas e alterações sem licença ambiental, todos esses loteamentos são feitos sem autorização das prefeituras. Os detalhes da reportagem em gaúchazh.com. A Polícia Civil prendeu 221 pessoas e apreendeu 17 adolescentes no Rio Grande do Sul desde ontem. A mega operação foi realizada em todos os estados do Brasil para combater crimes patrimoniais, como furtos e roubos em geral. Entre os presos aqui no estado está Carlos da Silva, 39 anos, considerado um dos principais assaltantes de bancos que estava foragido do regime semiaberto. Em todo o país foram 1.695 prisões. Em instantes, a preparação do Grêmio a menos de 24 horas da final contra o Real Madrid. Abastece aí, o aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. No correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat, a previsão do tempo com Cleocum. Previsão do tempo para o sábado, indicando um domínio grande da massa de ar seco de ponta a ponta do estado. Tem muito sol aqui na região durante todo o período e com uma expectativa de temperaturas em torno de 37, 38 graus na fronteira Brasil-Argentina, na fronteira Brasil-Uruguai, temperaturas em torno de 35 graus, no centro do estado, temperatura de 36 em Santa Maria, perto disso aqui em Porto Alegre, só o pessoal ter uma ideia de aquecimento. E no litoral, as temperaturas devem ficar ali perto dos 30 graus Celsius. Claro que depende muito da posição, mas é um período quente até mesmo junto ao oceano, junto à orla. Claro, tem um pouco de vento nordeste, porque o vento nordeste faz parte do comportamento do tempo aqui no nosso estado. Tempo seco agora em Porto Alegre, temperatura baixando, mas ainda elevada, 28 graus. 8 horas, 8 minutos e meio. A FIFA definiu os uniformes da final do Mundial de Clubes amanhã em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O Grêmio irá jogar com a camisa tricolor, meias e calções pretos. O Real Madrid entrará em campo todo de branco. O Grêmio a menos de 24 horas da final. Vamos aos Emirados Árabes com José Alberto Andrade, onde o tricolor já está concentrado para enfrentar o Real Madrid. A preparação do Grêmio para a final do Campeonato Mundial foi encerrada com a entrevista coletiva do jogador Luan, do técnico Renato e de um passeio dos jogadores pelo gramado do Zayed Sport City, local do jogo de amanhã contra o Real Madrid. A equipe espanhola fez o mesmo também no estádio, entrevista do técnico Zidane e do capitão da equipe Sérgio Ramos. O Grêmio não está oficialmente escalado em função de Renato manter ainda uma indefinição entre Jael e Lucas Barrios no comando do ataque. Mais de 7 mil gremistas são esperados e os torcedores continuam chegando a Abu Dhabi para assistirem o jogo de amanhã. Muitos dos torcedores chegando sem ingressos à cidade sede da grande final do Campeonato Mundial Interclubes, que começa às 3 horas da tarde, horário brasileiro, 9 da noite aqui nos Emirados Árabes. De Abu Dhabi, José Alberto Andrade. A edição completa com mais detalhes e imagens no site gaúchazh.com. Abastece aí, o aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat, editado em colaboração com Zero Hora e Agência RBS.
Próxima edição neste sábado, 8 horas da manhã. Boa noite. Só tem uma pessoa que entende mais de futebol.